Deixa a sua Bíblia aberta em Juízes. Talvez a gente vai abrir outros textos antes. Pode pôr aí para mim, irmãos, no telão. Abre a sua Bíblia em Juízes. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Tem aí, irmão? Não tem? Não, o 3. É o 3. Você está certo. É o 3 mesmo, irmão. Glória a Deus, hein? Aleluia. Irmãos, nós vamos falar nessa noite de algo que eu posso dizer que o Senhor veio sobre mim num estado de sonolência, num sábado de manhã, antes de ir no casamento do César e da Franciele. Não sei se era 8 horas, 8h30. E eu estava esperando uma mensagem que Deus compartilhasse no meu coração, tinha uma já no papel. E eu tinha escutado uma palavra no site Orvalho, de um pastor chamado Luciano, que não é o Luciano Subirá. E ele falou da natureza caída do homem. Lutando contra a natureza caída, alguma coisa desse tipo. E o título me chamou a atenção. E eu comecei a escutar aquela mensagem, mas não terminei. Confesso que não terminei. Eu não sei porquê, mas não terminei. E nas minhas devocionais, estudando o livro de Juízes, nessa semana, eu comecei a ver algumas coisas. Um ciclo de um povo infiel. Um ciclo de um povo que volta a cair nos mesmos erros e abandona o Senhor. Eu confesso que eu fiquei um pouco indignado com isso. Então nós vamos ler alguns textos para que você possa entender o que eu vou falar nessa noite. Então Juízes capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Zerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Versículo 12. Mais uma vez, fala assim, mais uma vez. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor Deus deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Versículo 14. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Porque novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gerá. Vai agora para o capítulo 4. Versículo 1, 2, até o 3. Depois da morte de Eude, fala assim, mais uma vez. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Versículo 3. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Vamos lá. Capítulo 6 de Juízes. Do 1 até o 3. De novo, os israelitas, repete comigo, de novo. Irmão, não é repetição não. Vai analisando para você ver. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas,
Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os inimigos, ou melhor, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles invadiram e roubavam tudo. Mas não acabou. Vai virando a sua Bíblia agora. Juízes, capítulo 10. Versículos 6 a 8. Repete comigo. Mais uma vez. Vocês já estão cansando, né? Mais ou menos eu estava assim quando eu comecei a estudar Juízes. Falei, meu Deus, que povinho. E aí Deus falou, vocês estão igual. Vocês que não ficam atentos, não. Diz assim o texto. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviam aos Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. E naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas. Capítulo 13. Versículo 1. Repete comigo. Voltaram a fazer. Só para variar um pouquinho, né? De novo. Aqui estava assim. Voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça e a revelação do Espírito Santo do Senhor esteja presente nesta hora. Por isso, todo espírito contrário que queira distrair ou desvirtuar ou desviar essa palavra, seja repreendido agora em nome de Jesus. Aquela canseira demasiada, aquele sono que não é normal, aquela falta de atenção que o inimigo traz na mente, aquele bloqueio da pessoa estar vagando, seja repreendido tudo isso agora em nome de Jesus. Que todos que estão aqui dentro possam estar sendo atraídos pela tua palavra, entendendo a tua palavra e vencendo o velho homem, a natureza caída, para que o novo homem seja estabelecido e o teu nome glorificado e o teu povo abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar nessa noite, não sei se esse título ficou bom, mas eu pus assim, entendendo a natureza caída e lutando contra ela, ou vencendo ela. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou com a natureza caída? Não. Deus criou Adão e Eva com a natureza perfeita, com a natureza santa, com uma natureza de intimidade pura com Ele. Se vocês quiserem fechar a porta aí, irmãos, de vidro, você que está aí na porta, o Alex, se você quiser fechar essa porta para que não venha o som das crianças aí, não atrapalhe o pessoal do fundo, eu quero guardar, irmão, eu queria que você ficasse atento hoje, porque é uma coisa muito interessante. Se você entender isso aqui e começar a ficar esperto com isso aqui e vigiar, você vai começar a caminhar diferente a sua vida cristã. Amém? É algo muito interessante que Deus compartilhou no meu coração, e eu digo que a palavra do Senhor veio a mim naquela manhã, depois de eu ler isso e ter focado aquele título daquela mensagem no meio da semana, e o Senhor começou a despejar. Eu falei para minha esposa, eu fui tomar banho para depois ir para o casamento, comecei a falar para ela o que Deus tinha falado, dormindo, né? Não estava dormindo, né? Acho que eu estava naquele estado Delta ou Alfa, não sei qual é a marca aí, mas eu sei que o Espírito Santo estava falando, irmãos, e depois eu tive que correr à tarde e pôr tudo no papel, porque eu entendi que era isso que era para trazer para você nessa noite. Se Deus te trouxe aqui, essa palavra é para você, amém? E você vai vencer a tua natureza caída em nome de Jesus. Aleluia.
Então nós entendemos que Deus não criou o homem com a natureza caída, uma natureza pecaminosa, mas uma natureza santa, perfeita, que tinha intimidade com ele. A gente pode ver Gênesis 1 e 2, que Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança, colocou o fôlego de vida nele, e ele tinha contatos todos os dias com Adão e Eva. Toda a viração do dia, Deus, com seu amor, conversava com os dois. Havia uma intimidade face a face com os dois. Mas no momento em que Adão e Eva pecaram, sem entrar aqui e dizer que foi Eva, né, para as mulheres não ficarem bravas, mas Adão também pecou. E por esse pecado dos dois, Deus os expulsou. Está no capítulo 2, essa palavra está lá na Bíblia, diz, Deus expulsou os dois do jardim, ou seja, da sua presença. Houve uma separação. E ali entrou o pecado, e dentro desse pecado, entrou a natureza caída do homem. Já não era mais aquela intimidade, já Adão e Eva não tinham mais aquela natureza perfeita, aquela natureza santa, onde não havia pecado. Porque a primeira coisa que Adão fez, quando Deus foi visitar ele à noite, ou na virada do dia, o que foi que Adão disse? Deus falou, onde você está, rapaz? Rafael sabe. Onde você está, Adão? O Adão do teatro está ali, por isso que eu perguntei para ele. Mas teve medo do quê? Se todos os dias ele falava com Deus, qual foi o problema constatado ali? Ele olhou para ele mesmo e falou, estou nu, peladão. Ele não estava antes? Ele já não estava antes? Mas foi arrancado aquela natureza, aquela roupa de santidade, porque entrou o pecado. A natureza caída do homem entrou aí. É por isso que em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, por este pecado, todos nós somos concebidos em pecado. Se você foi gerado no ventre da sua mãe, por uma semente de um homem, um esperma, você nasceu em pecado. O único que andou nessa terra, que não teve essa natureza caída, foi Jesus, porque ele não foi concebido por homens. Foi obra do Espírito Santo. E por isso ele não tinha essa natureza caída. Mas fora Jesus, todos, incluindo eu, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós nascemos herdando essa natureza caída pelo pecado de Adão e Eva. Então o pecado entrou e trouxe junto essa natureza, que Paulo chama de velho homem. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente se torna novo. Mas existe o velho homem, que nós vamos aqui chamar de natureza caída. É só você reparar o seu filho. A natureza, a tendência dele é o quê? Com 1 ano, 2 anos, está orando. Cantando louvores. O Maurilinho, uns tempo atrás, escutam as músicas aí no lugar onde não é, porque entendo que na casa deles não é, porque a gente acompanha. Aquela música que talvez você cantou e ouve direto, ai, se eu te pego. Aí parece que estava com os pais juntos, ele começou, ai, se eu te pego, ai, Jesus, me ajuda. Porque sabia que via a repreensão dos pais. Ai, Jesus, me ajuda, que eu já falei. A natureza da criança, irmãos, é tendenciosa para fazer coisa errada, para aprender coisa errada, para mentir. Ou não é assim? Quantos santinhos aqui temos nessa noite? Você, criança, foi um anjinho. Teu pai falou, só falta pôr um negocinho que vai sair voando. Não era tendencioso a fazer arte, a subir nos muros, ficar andando no muro, caindo, quebrando as pernas. Arte atrás de arte.
E Provérbios 22:15 diz assim: a estultícia, repete comigo, a estultícia está ligada ao coração da criança. Então nós entendemos que a criança nasce com uma natureza caída. A tendência dela é para a estultícia, para fazer coisa errada, irmãos. Lembra o testemunho que eu falei para vocês do Caleb? Irmãos, nós não mentimos. Nós fazemos de tudo para dar uma educação, não só falar, mas viver aquilo que a gente fala para eles. Mas ele teve a coragem de fazer aquilo. De ludibriar uma situação para sair ileso da punição. Então a criança, se você não educar ela, e o término do versículo 15 de Provérbios 22 diz assim: a estultícia pertence ao coração da criança, mas a vara, fala assim, vara, da disciplina, o afasta dela. Uma criança que não tem disciplina, que não é firme, os pais não pegam firme, a tendência dela é ir quando crescer ir para o mundo. E não adianta você trazer todo domingo aqui, se você não corrige. Porque a natureza, a tendência dela é ir para o lado errado. Amém? É verdade ou não, irmãos? É ou não é? A gente educa os nossos filhos na igreja. Tenta dar o exemplo, mas se a gente não corrigir eles, a tendência deles é ir para o caminho errado. Provérbios 29:15 diz assim: a criança entregue a si mesma é a vergonha da mãe. Uma criança que não tem disciplina, que tudo pode, a tendência dela é ir trazer vergonha para o pai e para a mãe. Vai se infiltrar nas drogas, vai beber, vai voltar de madrugada quando voltar. Se você não corrigir, a tendência dela é ir para o mundão. É verdade ou não é? Talvez você foi um deles que foi resgatado por Jesus. Já voltou ou está voltando, aleluia. Mas a tendência é essa. Nós temos que entender essa natureza que está em nós, para poder vencer essa natureza pecaminosa. Amém, irmãos? Então, para nós podemos entender um pouco sobre o que é a natureza. Vamos no reino animal. Você pega um porquinho, igual aquele que a gente viu lá na pescaria, sexta-feira. Ele vai comendo tudo que você joga. É lavagem para todo lado, é lama para todo lado. Mas você pega aquele porquinho que foi criado ali daquele jeito, lava ele, passa perfume, põe uma calcinha nele. Calcinha assim, um shortinho, né? Desculpa. Shortinho, uma camisetinha nele. E aí você prepara, compra uma bandeja de inox e coloca ali, caviar não, porque eu não gosto, mas uma comida cara, um bacalhau, uma picanha e uma lama do lado e aquela lavagem. Irmãos, ele corre lá para a lama, se lambuza todo, porque a natureza dele é viver ali na lama. A lavagem para ele é uma delícia. É a natureza dele. Você vê os animais selvagens, leões, tigre, urso, que a natureza dele é atacar para poder sobreviver e comer. Aí você assiste os canais por assinatura, o Animal Planet ou Channel, não sei o quê. De vez em quando você vê lá um domador que o urso pegou e matou, um leão pegou e matou. Mas ele dava comida para o animal, tadinho do domador. Ele ignorou a natureza daquele animal. Então, irmãos, nós temos que entender que a natureza, ela leva as pessoas a ter tendência a praticar aquilo que é óbvio da natureza dela, como um cavalo selvagem, por exemplo. Um cavalo não domesticado, que vive no pasto solto. Se você conseguir pegar ele, pôr uma sela nele, já vai ser difícil. Mas se você conseguir pôr, e pôr um homem em cima, irmãos, ele não vai parar de correr, de pular, até derrubar esse homem. É a natureza dele. É diferente depois dele amansado. E você e eu? E o ser humano? Qual é a tua natureza? Não estou falando que vocês são porcos, cavalos selvagens. Não estou falando nada disso. Mas você precisa entender que você tem uma natureza osso duro de roer. Uma natureza caída. Você foi concebido em pecado. E todas as tuas atitudes, se você não policiar,
policiar delas, todas elas têm um fundo egoísta, um fundo de soberba e de desejos carnais. Se você não cuidar, a tendência da sua carne é te levar para as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. A tendência, a natureza nossa do ser humano, infelizmente, tende a levar você para o pecado. Vocês estão entendendo? Vou explicar melhor. Olha que interessante. Você já teve assim um desejo incontrolável, chega a dar febre, de tanto desejo de passar uma noite inteira orando? Alguém já teve febre? Meu Deus, que desejo incontrolável de passar a noite inteira orando. Não teve? Interessante. Mas bebendo, na balada, assistindo coisas erradas, você já foi até 4, 5, 6 horas da manhã, comer um pastel depois ainda, lá não sei na onde aí, que vocês comem depois. Aí chega de costa em casa, o pai falou, mas está chegando agora? Não, eu estou entrando. Perdão, estou saindo. Era as táticas que alguns irmãos usavam, que falou para mim. Né? Eu não podia usar essa tática, porque 11 horas eu tinha horário, senão a coisa ficava feia para o meu lado. Você vê como é que é interessante, irmãos? A tendência, você, eu estou falando de você, que já aceitou Jesus, que conhece Jesus. Você tem um desejo desse incontrolável? De passar a noite inteira orando? Não? E de jejuar 3 dias? Ai, pastor, meu Deus, eu estou com a vontade de jejuar 3 dias, não comer nada, só na água. Mas eu não consigo. Não dá vontade, né? É duro jejuar uma vez por semana. Você não tem essa vontade. Por que você acha? Pastor, me deu um desejo esse tempo atrás, mas passou em 30 segundos. De ler 2 horas a Bíblia, assim, todo dia 2 horas eu leio a Bíblia. E ficar mais uma na presença do Senhor adorando Ele. Pelo menos 3 horas trancar no quarto adorando e lendo a Bíblia. Mas já passou. Foi só um relance, uma vontade assim. Mas já passou. Interessante, não é? Você não tem esses desejos. Mas ficar na internet falando porcaria, colocando porcaria, você fica 2, 3 horas. Interessante. Coisas básicas da vida. Por quê? Por que será, irmãos? Pastor, eu tenho uma vontade louca de chegar domingo para entregar meu dízimo e minha oferta. O dinheiro começa a querer saltar e vir para a igreja. Eu estou doidinho para dizimar e ofertar. Meu coração chega a pular. O dia quer sair do bolso, eu tenho que segurar, porque senão ele vem correndo para a igreja. É uma vontade você tem, não tem? Mas chega no dia, ai meu Deus, será que vai faltar? Ai, me ajuda, me ajuda. Ai, já fui, Deus, dinheiro. Ai. Engraçado. Engraçado. Quando é para arredondar o dízimo para cima, dá R$2 a mais ou a menos, você fala, vou arredondar para baixo. Engraçado, né? Para cima você nunca quer arredondar. A vontade não é essa. Pastor, eu tenho a vontade de perdoar aqueles que me ofenderam. Eu quero liberar perdão, mas assim, eu tenho um desejo incontrolável. Eu tenho que pedir perdão agora para essa pessoa, que ele me magoou. Você tem esse desejo, não tem? Tem nada, irmãos. Você quer guardar mágoa, ressentimento. Por que isso, irmãos? Eu tenho uma vontade de ser fiel à minha esposa, ao meu esposo. Assim, quando passa a mulher, eu vejo alguém, eu tenho que virar a cara, porque eu sou muito fiel. A tendência minha é ser fiel. A tendência das mulheres é se vestir somente para o Senhor e para o marido. Para ninguém mais. Nem para as irmãs da igreja. Para olhar, ai que lindo. Engraçado, irmãos. Para você entender o que é a natureza sua. Essa é a tua natureza. Repete comigo. Essa é a minha natureza. Se eu não matar ela, ela vai acabar me matando. Entendeu? Anota essa aí que é mais uma. Não vou cobrar direitos autorais.
se você não matar a tua natureza caída, teu velho homem, ele vai acabar matando você. E você não vai para o céu. E aí, estudando o livro de Juízes, como eu falei para vocês, e nós lemos aqui, eu percebi esse ciclo, irmãos. Você acompanhou comigo? Você viu que coisa impressionante? Deus levantava um juiz, né? Teve Débora também, uma mulher também. Mas vários outros, os mais famosos que a gente conhece é Sansão, Gideão, Jefté, Débora. Acho que o primeiro aqui foi Eliú, que a gente leu. O povo se virava contra Deus, começava a adorar outros deuses, começavam a casar com mulheres inimigas. Deus entregava eles nas mãos do inimigo, o inimigo subjugava o povo. Aí quando o povo se arrependia, buscava Deus, Deus mandava a unção, o Espírito Santo sobre uma pessoa, denominado de um juiz ali na época. E ele com mão forte e poderosa, através do poder de Deus, vencia os inimigos e dava de novo a liberdade e a paz no meio do povo de Deus. Mas parece que não durava muito, irmão. Você viu? Aí veio o próximo, não sei quantos anos demorava, mas você viu, um era 18, outro era 40 anos, que o inimigo subjugava o povo. Mas parece que eles esqueciam do que Deus fez. E aí o texto de novo, eles se afastaram de Deus. Aí você lê de novo, mais uma vez o povo fez o que era mal perante o Senhor. Irmão, o que é isso? Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Aí ele falou, lembra do que você escutou, daquele título, daquela mensagem, você não ouviu inteira, mas natureza caída, é isso aqui. A tendência do homem é voltar para a lama, é pecar, é desviar do Senhor. É cumprir os desejos da carne. É mais fácil você liberar os desejos da carne do que pagar o preço de santidade, irmãos. Você tem que entender que essa é a tua natureza. E aí nós podemos ver esse ciclo acontecendo também na onde? Quando Moisés tirou o povo do Egito. Irmãos, o povo viu milagres, atravessou o mar a pé enxuto, os soldados de Faraó foram mortos porque o mar fechou de novo, caía pão do céu, codorniz, saía água da rocha, mas parece que o povo estava naquele ciclo da natureza caída. Passava um pouco, eles murmuravam, passava um pouco, eles reclamavam, até tirar a paciência de Moisés, que bateu na rocha, que não era para bater, era para falar. Que natureza, fala assim, mas que natureza? Não, irmãos, fala sério, fala, mas que natureza é essa? É a tua. Você perguntou, te respondendo. Essa é a sua natureza, irmão. É sim, irmão. Essa é a tua natureza. Se você não cuidar, ela te mata. É melhor você matar ela antes. E nessa noite, Deus trouxe você aqui para matar essa natureza. Quantos querem matar a natureza do velho homem, natureza caída? Aleluia. Mas você precisa entender algumas coisas. Talvez você é um conhecedor da palavra e pode estar pensando aí, mas isso aí, pastor, era na época da lei, onde o Espírito Santo, ainda Jesus não tinha morrido, onde o Espírito Santo é liberado para todas as pessoas. É verdade. Não é? Você não está errado. Mas não mudou, não. Tanto não mudou porque Jesus começou. Se você tiver esse texto, pode pôr, irmãos. Mateus 17, 17. E Lucas 9, 41. Irmãos, eu quero que você leia comigo isso daqui. Porque a gente pensa, na velha aliança, o Espírito Santo não era liberado sobre todos. Realmente não era. Vinha sobre Moisés, sobre os juízes, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vinha sobre Gideão, sobre os homens de Deus para libertar o povo. Isso é verdade. Mas olha só o que Jesus disse para os seus discípulos. Ô geração e... Irmão, fala sério. Jesus chega para você, fala, ô hominho incrédulo, mulherzinha não, porque dá um sinal que a gente está desmerecendo, não é? Ô homem ou mulher incrédulos. Se fosse só isso, estava bom, né, irmãos? Se tivesse parado por aí, se eu não me engano, acho que Marcos, ele só acrescentou incrédulo.
Mas Mateus e Lucas já acrescentou incrédulo e perverso. Olha lá, Marcos só acrescentou geração incrédula. Volta para o outro que o outro é melhor, irmãos, para mim falar. Esse daí está muito fraquinho. Mateus 17 e Lucas, e a Bíblia diz onde duas testemunhas estabelece o fato. Então, porque tem duas, a gente vai ficar com esse texto. Jesus disse, ô geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando? Jesus estava querendo dizer o quê? Vocês têm uma natureza perversa. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Não é que Jesus ali estava denegrindo a imagem dos discípulos, pelo contrário. Porque antes, Jesus defende eles, porque os fariseus começaram a indagar, falou, mas vocês não têm poder para expulsar esse demônio, não? E Jesus chegou lá e pôs bronca lá nos fariseus, falou, o que vocês estão falando com os discípulos? Mas depois que ele defendeu os discípulos, ele chegou, ó geração incrédula e perversa. Então não é só na velha aliança não, irmãos. Jesus está nos alertando nessa noite. Toma cuidado, ó geração incrédula e perversa. Se você não vigiar, se você não cuidar, você se volta contra Deus. E domingo que vem você não está mais aqui. Você está em qualquer outro lugar, menos adorando ou na presença do Senhor. Porque essa é a tua natureza. E se você não ficar esperto, não matar ela, ela vai te matar. Então Jesus ali pegou pesado, advertiu. E também Jesus disse em Marcos 14, 38. Pouco antes dele ir para a cruz, ele levou 2 discípulos com ele e disse, vigiem e orem. Jesus foi um pouco mais adiante, depois voltou e encontrou eles, vigiando e orando. Dormindo, irmãos. Dormindo. Aí foi de novo, voltou, encontrou eles, vigiando e orando de novo. Dormindo. Oh, geração, fala, oh, natureza. Meu Deus do céu. Os 2, Jesus levou eles junto para o monte, para ter umas experiências maiores. E os camaradas dormiram, irmão. Oh, natureza dura de entender. Tem esposa que está falando, meu Deus, meu marido tem uma natureza, parece com essa. E tem marido dizendo, meu Deus, minha esposa tem uma natureza dessa. Mas Deus vai mudar hoje, em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque é fácil você jogar a culpa no outro. Difícil é você olhar e dizer, eu sou assim. Mas não vou ser mais. Porque vai nascer um novo homem, a nova mulher de Cristo, aleluia. Então você tem que entender que não é só no tempo que nós identificamos isso, aquela geração do deserto, essa geração aqui de Juízes, onde o povo parece que esquecia de Deus e voltava a pecar contra o Senhor, virava as costas para Deus. E aí os inimigos, talvez você está assim, irmãos. O inimigo está tendo opressão na tua vida, mas por quê? Porque você tem abandonado o Senhor. Você tem vivido o teu evangelho do jeito que você acha que tem que ser. Você serve a Deus do teu jeitinho, acha que é o suficiente. De vez em quando em casa, escuta umas músicas de vez em quando, vem na igreja de vez em quando. Não é assim. Se você não ficar esperto, você quer ficar dormindo todo domingo. Quantos vieram hoje de manhã no batismo? Foi bênção ou não foi, irmãos? Pode falar, você tem liberdade de falar. Foi maravilhoso, mas tem gente que perde por quê? Porque a cama exerce um poder de atração nessa pessoa tão grande, que ela não consegue levantar. Fala, acabou minhas forças. E não vem, e perde. Pastor, mas eu conheço a Bíblia, e se você não sabe, a nova aliança é estabelecida quando Jesus morre. É verdade. E aí então nós vamos falar agora o que Paulo deixou escrito para nós. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 22 a 24. Vai passando aí Romanos, Coríntios, 1º, 2º, Gálatas e Efésios. Capítulo 4, versículo 22 a 24.
Tem o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se de quê? Do velho homem, da natureza caída, que se corrompe por desejos enganosos. Essa é a natureza, irmãos. O velho homem é assim. A serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do quê? Agora, do novo homem. Não pode mais o velho, a natureza caída, está dominando a sua vida. Paulo está alertando a igreja, falando, olha, vocês têm que declarar morte ao velho homem, à natureza caída. E renovar a sua mente, se encher da presença de Deus, para que você seja cheio do novo homem, da vida de Deus. Outro texto está em Colossenses 3:9, é só você ir para frente um pouquinho. Filipenses, Colossenses 3, versículo 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10, será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Isso, está escrito assim, não mintam uns aos outros. Vocês já se despiram do velho homem. Então Paulo aqui estava falando, olha, vocês é uma igreja que tem frutos, que vocês já abandonaram o velho homem. Com suas práticas, e se revistam do quê? Do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem de Deus, o Criador. Aleluia. Irmãos, vocês estão entendendo? Na velha aliança, o povo voltava à lama de novo. Parece que esquecia, aquela geração que nascia, esquecia tudo que Deus fez e voltava para o pecado, abandonava Deus. Talvez é igual você, quantas vezes você já esfriou e abandonou Deus? Quantos domingos você falou, agora vai? Vai até terça-feira. Aí na terça-feira não foi mais. Talvez você é essa própria expressão dessa mensagem é você. Você não consegue desenvolver uma vida de santidade, de intimidade, de poder do novo homem, não consegue se revestir do novo homem sempre. Se veste de vez em quando. E quase sempre o velho homem vem à tona. A natureza caída vem e faz um estrago na sua vida. E numa dessas, a pessoa vai presa. Numa dessas, a pessoa pega AIDS. Numa dessas, a pessoa vai para as drogas, para as bebidas, para a depressão, para a enfermidade, e alguns até a morte física, num acidente. Mas Deus te trouxe aqui para que você entenda que existe a natureza, mas Ele pode vir com a vida dele em você, para que você seja revestido no novo, e vencer essa natureza, as obras da carne, e viver o fruto do Espírito, e andar em santidade com Ele. Amém, irmãos? Quantas vezes você foi essa pessoa que foi impelida ao fracasso, porque deu vazão a essa natureza caída? Talvez essa natureza caída te impede de ter uma constância na vida espiritual. Você parece um crente montanha-russa, sempre está altos e baixos. Você não consegue ter uma frequência na presença de Deus. Mas o Senhor está te chamando nessa noite, para que você possa lutar essa velha natureza e declarar que a partir de hoje, quem vai comandar é o novo homem, cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paulo, em 2 Coríntios 12:7, eu acho tremendo isso. Ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse, um homem como o apóstolo Paulo, irmãos, está lá, ó. Pela excelência das ações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me... Irmão, se um homem desse disse isso, é porque você não precisa ficar esperto. Ele reconheceu que quando Deus disse para ele, olha, minha graça basta para você, eu não vou tirar esse espinho. Foi para ele entender que ele tinha que vigiar 24 horas por dia, para lembrar que se ele deixasse, bobeasse a natureza dele,
a natureza antiga, a natureza caída, o velho homem, ele ia perder todo o propósito que Deus tinha com a vida dele. É sério, irmãos. Você precisa matar essa natureza ruim que você tem. Não adianta falar, pastor, mas eu nasci nervoso, eu vou morrer nervoso. Você vai morrer nada. Só se você quiser, porque se você não quiser hoje, Deus pode te livrar disso. Pastor, eu nasci chato, meu avô era chato, meu pai era chato, e eu também sou chato. Mas você não vai ser, em nome de Jesus, você vai ser legal. Meu avô foi alcoólatra, meu pai era alcoólatra, eu sou um alcoólatra, você vai ser se você quiser. Se você não quiser de nova vida em Cristo, você não vai ser mais, em nome de Jesus. Meu tataravô não podia ver um rabo de saia, meu bisavô também não, meu avô também não, meu pai também não, e eu também não. Só se você quiser, seu infiel. Se você não quiser, você vai ser fiel a sua esposa, fiel ao seu marido e fiel a Deus também. Porque o novo homem tem essa condição. Mas você tem que lutar contra esse homem, com essa natureza caída. Primeiro Timóteo 1, versículo 15. Paulo diz assim: Cristo veio salvar os pecadores perdidos. E aí ele completa dizendo, do qual... Ele é o principal, ele é o pior. Irmão, se o apóstolo Paulo falou isso, eu não sei vocês, quando você lê a Bíblia, eu não sei se você se projeta para dentro dessas palavras. Mas para mim a Bíblia ela é viva. Eu falo, meu Deus, o apóstolo Paulo foi um ícone. O apóstolo Paulo foi um homem tremendo, que teve revelações assim tremendas. Teve experiências poderosas com Deus. Ele se considerava dos piores pecadores. O que é isso, irmãos? Ele reconhecia que se ele não vigiasse, a natureza caída do velho homem estragaria todo o plano de Deus com a vida dele. E muitas vezes você não dá bola para isso. Quando nós nos encontramos de verdade com Jesus, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Outro texto que vem à minha memória é Isaías, irmãos. Eu até tirei aqui do estudo, mas eu vou falar ele para você. Se eu não me engano é o capítulo 6, quando Isaías teve a visão do Senhor. Ali uma teofania, onde ele viu a glória de Deus. Irmãos, Isaías, se você começa a ver, ele era um profeta que atacava o pecado, que aparentemente vivia contra o pecado, e não era um homem que vivia no pecado por ser um profeta de Deus. Mas quando ele teve a imagem de Deus, quando ele viu a Deus, ele diz, perdoa, Senhor, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também sou um homem de impuros lábios. Isaías, um homem de impuros lábios. É a natureza do homem, irmãos. É a natureza do homem. Essa é a tua natureza. Se você não cuidar, qualquer um te tira dos caminhos do Senhor. Ou é uma namorada, ou é um namorado, ou é o marido, ou é a esposa. Ou é o dinheiro, ou é a falta dele. Qualquer coisinha te afasta de Deus. Por quê? Porque você não está cheio do novo homem. Você está cheio do velho homem, da natureza caída. Fala assim, eu preciso ficar alerta. Mais alto, fala, eu preciso lutar. É preciso sacrifício. É preciso disciplina. Para matar essa carne minha, essa natureza caída. Concluindo, você não precisa falar isso. Vamos terminando. Amém, irmãos? Ô, irmãos, amém de novo, né? Você quer que acabe mesmo, vocês não aprendem, hein? Pastor, como vencer o velho homem, se essa é a minha natureza? Somente nascendo de novo. É o primeiro passo. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você nunca se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus e creu nele, você nunca vai vencer a natureza caída. Não tem chance. Então o primeiro passo é entregar-se a Jesus.
aceitar o sacrifício na cruz, ser lavado e remido no sangue de Jesus, e a partir daí, ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Não tem como você vencer a natureza caída, o velho homem, se você não se encher da presença do Espírito Santo de Deus. E ponto final. Você não vence esse mundo. Você não vence a tua natureza e o teu velho homem se você não se encher do Espírito Santo de Deus. Porque o mundo, o diabo, ele tem preparado um arsenal de desejos malignos para que você curta a vida. E que você se afaste de Deus. E se você não tomar conta, a tua natureza, que a tendência é satisfazer os desejos, as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, é te levar ao afastamento de Deus. Para que a velha maneira de viver, a natureza caída, se deleite no pecado e assim te leve para o inferno. Então, como você vence a natureza caída? Nascendo de novo e se enchendo da presença do Espírito Santo de Deus. Fortalecendo o novo homem interior que foi recriado por Deus. Porque a partir do momento que você se arrepende e nasce de novo, nós falamos isso aqui há 2 ou 3 domingos atrás, sobre o verdadeiro arrependimento. Quando você nasce de novo de verdade, ali a vida de Deus entra em você. E quanto mais você se enche da presença de Deus, menos pecado você comete. É assim ou não é? Quanto mais de Deus, menos de você, menos pecado, menos da natureza caída e mais santidade você vai ter. É fácil assim. Talvez difícil porque a tua natureza não quer. Mas se você determinar hoje e decidir lutar, até isso Deus te ajuda. Aleluia. Jesus, quando chamou os seus discípulos, não foi apenas para salvar os discípulos. Não foi apenas para fazer um cursinho rápido de 3 meses ou de 3 anos. Não foi para fazer uma faculdade. Mas quando Jesus chamou os seus discípulos, é para andar com ele 24 horas por dia. Esse é o segredo que Jesus quer ensinar para mim e para você. Quer matar a velha maneira de viver, a tua natureza caída? Ande com Jesus, se encha de Jesus, durma com Jesus, acorde com Jesus, converse com Jesus, ouça de Jesus e você vai vencer a tua natureza caída. Jesus falou, vem aqui meus discípulos, vocês vão andar comigo, vocês vão comer comigo, vai dormir comigo, vai acordar comigo, vai passar as lutas comigo, vai ter as alegrias comigo. Deus está te chamando para andar com Ele 24 horas por dia. Só assim você vai vencer essa natureza que quer te levar para o inferno. O que a Bíblia diz? Que há uma luta entre a carne e o Espírito. Jesus disse, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne, ela é perversa, ela é fraca. Fraca no sentido seguinte, ela é forte para te levar para o inferno, mas fraca, que você muitas vezes não consegue sair dela. Você precisa entender isso nessa noite. E se você veio aqui nessa noite, essa palavra é para você, é para mim, é para nós. Vigia, meu irmão. Gaste tempo com Deus. Ore a Deus, escute Deus, leia a Bíblia. Adore a Deus, escute músicas de Deus. Fale sobre Deus. E você vai vencer o velho homem. O que vai sobressair é o novo homem, a nova criatura que Deus estabeleceu. Você precisa entender isso. Quantos querem vencer a natureza caída ou o velho homem nessa noite? Você precisa andar com Jesus. Você precisa se encher dele, meu irmão. Eu lembro quando nós cantamos aquela canção, e nós falamos que essa canção nós íamos cantar o dia que nós estivéssemos aqui, lembra? Nós estávamos lá ainda na Oeste. Né? Nós não íamos ficar no deserto, nós íamos dançar na chuva, lembra? Primeiro culto aqui nós cantamos essa canção. Porque o velho homem já morreu. Será que já morreu? A pastora disse, grilhões foram caídos, né? As coisas... Amém, eu acredito, irmãos.
Mas você pode sair daqui e jogar tudo isso por água abaixo. Porque o que precisa é decisão. Porque se fosse fácil assim, orar por você e falar que está caído tudo, era fácil. Mas existe uma natureza aí dentro de você. É você que tem que lutar. Eu não posso lutar por você, por mais que eu ore por você, pela igreja. É você que tem que lutar. É você que tem que entender essa natureza que você tem. Se encher de Deus. Buscar a presença do Espírito Santo. É por isso que eu digo, irmãos, que você precisa do batismo com o Espírito Santo. É por isso que eu falo que você tem que desejar o batismo, ou a plenitude do Espírito, ou se encher do Espírito no seu nome que você queira dar. Mas é necessário isso hoje, irmãos. Talvez mais do que antes. Porque sem ser cheio do Espírito Santo, você não consegue vencer a carne. Você passou 35 anos mentindo. Você só vai parar de mentir se você estiver cheio do Espírito Santo, senão você não vai. Você passou 20 anos se prostituindo, vendo filmes pornográficos saindo, ficando com todo mundo. Você só vai parar o dia que você se encher do Espírito Santo de Deus. Porque senão você vai casar e isso vai continuar na sua vida. Você não tem força porque é a tua natureza. Pelo pecado isso foi gerado. E só em Jesus, através do perdão do sangue de Jesus, se enchendo de Jesus, da presença do Espírito Santo, você consegue vencer. Senão isso volta. É como um vulcão adormecido. Se você brincar, estoura. Você volta para o cigarro, você volta para as drogas, você volta para as bebidas, você volta para a infidelidade, você volta para aquela frieza espiritual. E Deus está te chamando. Fica atento. Meu filho, eu te amo. Mate essa natureza, esse velho homem. Para que você possa viver uma vida de intimidade com Deus, irmãos. Aquele sacrifício de Jesus foi para isso. O véu se rasgou para que nós possamos ter de novo essa intimidade com Ele. Tem um cantor evangélico que ele deu testemunho, inclusive esse pastor deu testemunho desse cantor. Eu não vou falar o nome, né? Ele falou o nome, mas ele deve conhecer, então. Esse cantor evangélico, ele tem mais ou menos uns 30 ou 40 anos já de ministério com Deus. Uns 30 anos, mais ou menos. E ele era viciado em pornografia. Viciado antes de se converter. Quando ele se converteu, era muito difícil ele vencer isso. A única maneira que ele entendeu que poderia vencer, eu não sei se ele teve essa revelação, essa mensagem. Mas ele falou, eu preciso desintoxicar minha mente, o meu corpo, e preciso me encher da presença de Deus. Ele falou que ele trancava no quarto dele 3, 4 horas, lendo a Bíblia, adorando ao Senhor, até que isso fosse saindo e fortalecendo o novo homem interior, se enchendo da presença do Senhor. Ele tem um ministério de 30 anos de fidelidade andando com o Senhor, esse homem. Porque ele entendeu, ou eu luto contra esta carne, ou eu mato essa velha natureza, ou essa velha natureza vai me matar, eu vou voltar para o pecado, e eu vou para o inferno. Irmãos, por que você acha que muitos pastores estão caindo? Por que muitos pastores estão fazendo coisas erradas? Eu acredito até que esses homens foram chamados, existe um ministério sobre eles. Mas quando a gente para de vigiar e de entender essas coisas, nós vamos cair. Isso começa daqui de cima do púlpito, dos líderes, até o último que chegou na igreja hoje. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos declarar guerra contra a carne, contra a natureza caída, contra o velho homem. Por isso que Paulo diz, Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, livres, e não submeteis de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 5:1, meu irmão? Cristo morreu para te pôr em liberdade dessa velha natureza. Para você viver uma natureza hoje que tem a presença de Deus. Mas quando você não fica atento a isso,
Se você não ficar esperto a isso, você vai estar escravo de novo. O diabo vai te pegar de novo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? É para viver em liberdade, não viver escravo do pecado. Você tem aberto mão, você tem negociado, irmãos. Muitos crentes têm aberto concessão. E você sabe que abrir concessão não é muito bom, é só você ver os pedágios. A empresa fala, não vou aumentar não, passa não sei quantos anos, aumenta. Aí o governo não tem mais controle, perde o controle. Abrir concessão às vezes fica caro. Hoje você não vai negociar mais com o pecado. Você vai lutar e vencer ele. Você não vai mais se deixar vencer pelas pessoas que falam na tua vida. Mas você vai adorar ele, vai buscar ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A única forma para você vencer o velho homem, a natureza caída, é você colocar a sua vida no altar, se sacrificar, morrer para as vontades da carne e viver para Deus. Você precisa renovar a sua mente com a palavra do Senhor. Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Mate o velho homem. Renove a sua mente com a presença de Deus, com a palavra de Deus. E você vai vencer. E vai experimentar tudo que Deus tem de bom para você. Em nome de Jesus. Amém? Fortaleça o novo homem. Se encha de Deus. Se encha da presença de Deus. Senão você vai acabar se enchendo de novo do velho homem. E vai cair. Amém? Feche teus olhos. Em nome de Jesus. Faz tempo que estás na fila, esperando sua vez chegar. Tem dias que estás desanimado, com vontade de parar. Faz tempo que estás na prova, parece que ela não vai mais passar. Deus vai fazer cessar o vento forte, a sua sorte Ele vai mudar. Se Deus permitiu a prova, fique na unção, que Ele muda o cativeiro, a situação. Observe no livro de Jó o que Ele fez, e hoje faz na sua vida